Então, galera, vamos lá. Para explicar o que aconteceu ali no projeto de uma forma mais detalhada em relação mais ao Flexbox mesmo. Foi o recurso que eu utilizei lá, tá bom? Então, beleza. Ah, vamos lá. Ó, isso daqui é até o projeto aqui, ó, tá? Já limpei tudo já para explicar. É, então, vamos lá. Flexbox, ó. Eu vou criar aqui uma div. E o Flexbox ele vai funcionar assim. O container pai, como eu disse, ele vai receber o display flex e vai ser aplicado nos filhos, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, o div class container. Aí aqui a gente já vai começar a entender o Flexbox, beleza? E quem são os filhos? São os elementos que vêm diretamente após o pai, tá bom? Mas não aos netos. O Flexbox ele se aplica aos filhos, mas não é, aos netos. Então, olha só, se eu fizer aqui uma div class, só para vocês terem uma noção, filho, e tá aqui, ó, a div class filho, beleza. Só que, aliás, para ficar melhor, aqui, ó, deixa eu apagar isso e fazer assim, ó, filho. E aqui dentro eu tenho uma div class neto, tá? Quando eu aplicar o flex aqui, o display flex no container, o efeito vai aparecer no filho, mas não no neto. Se eu quiser que um efeito do Flexbox apareça no neto, eu tenho que aplicar no pai dele. Quem é o pai dele? É o filho. Então o Flexbox ele trabalha dessa forma, sempre nessa relação direta, pai filho, tá bom? É, então aqui, ó, só para vocês entenderem, eu vou ter aqui, ó, uma div class aqui container 1, tá? E aí eu vou só container 2, container 3, aqui, ó. Então se eu for lá e eu pegar a minha classe aqui, ó, ponto container, como eu falei, primeiro de tudo, setar uma largura para ela, sei lá, height 300 pixels, width 300 pixels, mas isso aqui eu acho que eu vou mudar, tá? Vou colocar uma borda só pra gente ver, border 2 pixels, solid green, tá bom? Então tá aqui, ó. Só que aí o width vai ter que ser bem maior, tá? Beleza. Se eu pegar aqui, ó, container 1, só para vocês terem uma noção, colocar aqui essa class container 1, que vai ter uma altura de 30 pixels. Isso aqui vai ser para os outros também, tá? Width 30 pixels e background color purple. Tá, ele aparece lá. Então vamos pegar aquele e tem os outros dois, o 2 e o 3. Agora, o 2 vai receber um background color assim mesmo, azul. O 3 vai receber um background color assim, laranja. Olha lá, os três lá. Beleza. Aí a questão do Flexbox, como é que a gente vai trabalhar? Como eu falei, ó, o container, que é esse container pai, ó, tá vendo? Ele é pai de todo mundo. Ele recebe o display flex. E como eu falei, ele trabalha dentro de uma altura e uma largura que você define, tá bom? Então já tem aqui, ó, uma altura e uma largura. Então se eu vier aqui, ó, e colocar display flex no pai, ó lá, já funcionou. Ele já colocou todo mundo em linha. Já, esse é o padrão do Flexbox. Entenderam? É, beleza, ele está aqui. Agora, nesse display flex aqui, eu tenho algumas
opções, igual eu falei. Eu tenho Align Items e Justify Content, tá? O Align Items ele vai centralizar nesse eixo aqui, tá bom? No vertical, e o Justify Content vai no horizontal, tá bom? Isso dependendo da direção, porque também, deixa eu mostrar essa questão da direção, que é o seguinte, ó, o padrão do Display Flex é em linha, igual ele deixou aqui, ó, em linha. Mas se eu mudar a direção, o eixo já muda. O eixo ali no caso é o X, que é o horizontal. Se eu colocar para column, aqui o eixo já muda, o eixo principal passa a ser o vertical, que é o eixo Y. Olha lá, ele já mudou, ó. Entendeu? Vou até deixar aqui assim, ó, vai ficar melhor de vocês verem aqui, ó. Cadê que o trenzinho aqui, ó? Tá. Aqui, ó. Em column. Tá vendo? Então vou tirar daqui. Pronto, ele volta para a linha. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, o Align Items, como eu falei, eu colocar para Center, ó, ele centralizou no eixo que eu falei. Entenderam? O Justify Content, tudo isso aqui é por causa da altura do container, tá bom? Tanto que ele tem um bem aqui, ó, que é o seguinte, você pode centralizar os itens aqui, ó, localizar o centro com a Align Items, ou você pode botar o Flex Start ou o Flex End. O Flex Start vai ser o padrão dele, mesmo, que é lá em cima, ó. Mas se eu colocar o Flex End, no caso, ele vai lá para baixo. Ó, tá vendo? Ó? Ele bateu justamente aqui na borda do container, ou seja, ele está trabalhando na altura. Tanto que se eu colocar aqui, ó, do End direto para o Start, ó, ele volta para lá. Agora se eu colocar de volta para cá e para cá, tá vendo? Então é assim que funciona o Flexbox. Ele trabalha na altura do container pai dele, ó, center, ele volta para cá. Beleza? Foi isso que aconteceu lá no meu menu. Tranquilo? Aí eu vou ter também o Justify Content. O Justify Content, ele vai fazer uma... Ele pode centralizar aqui, ó, nesse eixo aqui central, tá bom? Se eu colocar Center, vocês já vão ver isso já. Center, olha lá, ele vai pro eixo aqui, ó, central, tá bom? Eu posso justificar o conteúdo entre eles, então ele vai criar espaçamento entre os itens. Aqui ele vai colocar um aqui, outro aqui, outro aqui. Então, vamos lá. Se eu colocar, por exemplo, ó, no Space Evenly, que é o mais próximo que eles vão ficar, ó, ele vai organizar os itens assim. Tá? Foi isso que aconteceu no meu menu, foi por isso que vocês viram os itens em linha, o logo de um lado, o menu de outro, só com Flexbox. Para você organizar itens no CSS, para ser bem sincero, eu não uso outra forma, só trabalho com Flexbox mesmo. Tá? Aí o Even, o Space Around, que vai ser em volta, o espaço em volta, aí ó, tá vendo? Então ele está calculando ó, esse mesmo espaço aqui, ó, em volta aqui, ó, do quadrado roxinho aqui para essa borda aqui da esquerda é o mesmo espaço do quadrado amarelo para essa borda aqui, ó, tá? Que esse negócio sempre me atrapalha aqui. Aqui, ó, mesmo espaço aqui, ó, tá? E vai ter o space between, que ele vai ocupar mesmo 100% aqui o espaço aqui da largura, ou seja, vai encostar esse item roxinho aqui, esse amarelinho vai encostar do outro lado. Aqui, ó, o between, space between, pronto, tá vendo? Então, basicamente, é isso que eu usei lá no menu. Queria explicar mais detalhado, assim, a questão do Flexbox, para todo mundo entender o que foi que aconteceu no menu. Aí eu acho que eu vou fazer nesse formato. Cada vez que eu construir uma coisa lá que ficar dúvida, eu faço um videozinho explicando como foi que eu fiz aquilo, tá bom?